Doutora Florence, a senhora escreveu um artigo relatando a sua experiência na audiência de custódia. E começa o artigo abordando as questões que acontecem na Europa também, Portugal, Alemanha. Sim. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o artigo, por que a senhora escreveu o artigo e com relação ao comparativo. Quais foram as maiores diferenças que a senhora encontrou? Inicialmente, Dora, nesse artigo eu fiz uma abordagem sobre direito comparado, falando sobre a experiência da audiência de custódia na Alemanha. Depois eu falei acerca dessa experiência em Portugal e depois na França, traçando alguns comparativos com a nossa experiência nacional e inicialmente com o projeto piloto paulista. As audiências de custódia iniciaram na Alemanha já nos idos de 1949. Já é algo bem antigo, é uma realidade muito antiga na Alemanha. Em Portugal, ela iniciou em 1987. Também tem traços muito parecidos com o nosso modelo. O modelo alemão também. O que eu poderia dizer de diferenças com relação ao nosso modelo é que com relação à Alemanha e também em Portugal, é possível ser feito um interrogatório judicial do preso já na audiência de custódia. Então, a partir do momento que o preso é apresentado, são analisados se os requisitos da cautelaridade estão presentes para a conversão ou não da prisão em flagrante preventiva. E também é possível ser feito no local já o interrogatório judicial do autuado. Então, o que nós concluímos é que existe um maior aprofundamento das atividades da audiência de custódia. Aqui no Brasil, não é permitido, por conta dos regramentos do provimento, não é permitido ser feito um interrogatório judicial do preso. Aliás, na verdade, não são permitidas nem perguntas sobre o mérito da causa. E isso, em alguns momentos, pode representar até um entrave, você não poder sequer fazer perguntas sobre o mérito. Porque em determinados casos você precisa aprofundar, nada de forma muito intensa, mas você precisa fazer algumas perguntas, até mesmo para você analisar se o flagrante está regular e se existem os requisitos para decretação, para conversão da prisão em flagrante preventiva. Aqui é vedado. Na verdade, nós analisamos somente a regularidade da prisão em flagrante. Na experiência francesa, a grande diferença é que o promotor de justiça tem um papel mais atuante. Na verdade, é o próprio promotor de justiça quem verifica se estão presentes os requisitos da cautelaridade e se o autuado vai permanecer preso ou não. Posteriormente, é o promotor que apresenta esse preso ao juiz. Então, há um maior dimensionamento da atividade do Ministério Público na França. O que eu quis, na verdade, retratar com essa comparação com a experiência da custódia nos outros países, é que a audiência de custódia nos outros países já é uma realidade há muitos anos. E aqui no Brasil, quando foram implementadas as audiências, o que se encontrou foi uma enorme resistência. Foi ajuizada uma ADIM pela Associação dos Delegados de Polícia, para que fosse declarada inconstitucional a audiência de custódia. Houve uma movimentação também nesse sentido para não implementação, ou seja, houve uma resistência injustificada, porque na verdade as audiências de custódia elas estavam já previstas num Tratado de Direitos Humanos, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Já havia essa previsão, só que nós não aplicávamos. Então, quer dizer, houve uma resistência e, na verdade, se as audiências de custódia estão previstas num Tratado de Direitos Humanos, ela tem aplicabilidade imediata. Então, não havia razão jurídica plausível para essa resistência. E a audiência gera uma experiência nesses outros países há muitos anos. Então, eu digo no meu artigo que a gente acabou ficando na contramão da história. Porque o que era uma realidade em outros países, de uma realidade bem sucedida, aqui no Brasil encontrou uma resistência enorme. Agora
foi implantada, né, já está realmente em todos os estados, mas houve uma resistência injustificada realmente, até mesmo do ponto de vista jurídico, porque se a audiência de custódia está prevista numa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ela tem aplicabilidade imediata e ela tem, a norma nessa convenção tem valor de norma constitucional. Não há motivo jurídico para essa resistência. Como é que foi a implementação do projeto aqui no Brasil ou em São Paulo, né? A senhora participou do projeto piloto. Sim, sim. E está até hoje. Sim. Houve uma resistência, mas como é que o Ministério Público conseguiu atuar diante de toda essa resistência ao lado do Tribunal de Justiça? Então, Dora, houve essa resistência, mas posteriormente o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar tanto essa ADIM como também uma ADPF, uma outra ação que foi ajuizada, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucional as audiências, a realização das audiências de custódia e exigiu que fossem implementadas, dando prazo de até 90 dias para implementação. Então, houve realmente um comando do órgão Supremo para que, declarando a constitucionalidade e exigindo a implementação em todo o território nacional. São Paulo foi realmente o pioneiro. Iniciou-se o projeto piloto aqui, fomos designados, eu cheguei aqui em abril de 2015, fomos designados para, ao todo eram 6 colegas, que fomos designados especificamente para as audiências de custódia, e aos poucos toda a estrutura foi evoluindo, até culminar com a estrutura que nós temos hoje, que é muito diferente do início. No início era tudo muito precário, nós não tínhamos sala, era uma situação bem desconfortável, ficávamos na sala de audiência, enfim, não tínhamos material para trabalho, para, enfim, interpor recursos no local. Era uma situação difícil. E depois, com o tempo, as coisas foram realmente evoluindo até chegar na estrutura que nós temos atualmente. Doutora, na audiência de custódia, tem o Código Penal que propõe o que deve ser feito com o preso, né? Os artigos referentes. Sim. Mas na audiência de custódia, o que a senhora sentiu, o que a senhora sente ali no dia a dia? É uma questão somente de prisão ou é uma questão mais social? Eu vejo, Dora, pela experiência diária, que toda a sociedade deposita no direito penal a solução para todos os problemas do país. E eu acho que esse é o ponto central do meu artigo. Além de eu traçar alguns aspectos sobre a influência da mídia, sobre o papel da mídia nas audiências de custódia, eu traço esse ponto acerca do papel do direito penal e da responsabilidade que a sociedade coloca, né? Não só sobre os magistrados, mas sobre também os representantes do Ministério Público, acerca da solução dos problemas vivenciados pelo país. Eu entendo que o direito penal tem um campo de atuação restrita, que é exatamente o papel do direito penal. E eu entendo, coloco no meu artigo, inclusive, que não é o direito penal máximo que vai resolver os problemas caóticos que nós temos de ordem social, política. Como eu disse, o direito penal tem um papel restrito. Eu acredito que anos, séculos até, de omissão estatal não vão ser corrigidos pelo direito penal. Então, eu acho que é esse o ponto de vista que eu tenho com relação à experiência na custódia. Eu entendo que a missão do direito penal, sim, é restrita, mas determinados problemas de ordem social que nós observamos muito bem aqui, porque a gente vê um caos social, a disseminação do uso da droga, principalmente do crack, como pano de fundo de inúmeros crimes, a miséria, o desemprego absoluto, a gente vê que são anos de omissão estatal. E, infelizmente, esses problemas demandam uma intervenção estatal de longo prazo para ser vista uma modificação. O nosso papel aqui realmente é zelar pelo interesse da sociedade,
mas dentro daquilo que o direito penal nos permite. Então nós temos, claro, temos inúmeros crimes aqui praticados com violência ou grave ameaça, inúmeros crimes. Nesses casos, evidentemente, a minha postura, claro que cada colega tem independência funcional para se manifestar da forma como entende melhor, mas nesses crimes a minha postura é, se o flagrante estiver regular, é o pedido de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas é evidente também que nós temos crimes, por exemplo, de furtos simples, muitos furtos de alimentos, né, em supermercados e em pequena quantidade, muitas vezes por pessoas que não tiveram nenhuma passagem criminal na vida. Então eu acho que a análise dessa situação tem que ser diferenciada, né? Principalmente porque a gente tem contato aqui com o preso e a gente vê que realmente aquilo é uma situação de miséria absoluta e que não é o direito penal que vai resolver aquela situação. Aí você vê retratado toda a omissão, todo o caos realmente que a gente vivencia. Eu acho então que a sabedoria, Dora, sempre está no equilíbrio. Você ter equilíbrio para analisar essas situações. Não é a prisão a todo custo que vai resolver o problema nacional. Então eu acho que o promotor de justiça ele tem que ser ponderado e se valer do arcabouço jurídico que nós temos. Não se deixar influenciar pela mídia de massa, porque eu entendo que em determinados casos existe uma posição radical. Nós já vimos inúmeros casos em audiência de custódia, que houve uma pressão tremenda da mídia, em situações que de fato os julgamentos estavam acertados, porque se foi julgado de acordo com o direito. Eu acho que é necessária a ponderação e o equilíbrio, principalmente porque aqui você não tem o contato só com o papel, e o papel é realmente muito frio, muito objetivo. Aqui você realmente tem o contato com o preso e você pode verificar muitas situações, principalmente a questão da violência policial. E como é que funciona, doutora, a questão da violência policial? É visível isso? A senhora fica frente a frente com o preso? Quais são os relatos? Eu digo a você que não se pode negar a existência de violência policial. Mas o que eu tenho observado é que ela é em um número muito menor do que se divulga. São exceções, porque como você tem contato com o preso, você analisa se a situação física do preso é compatível com aquilo que está descrito no auto de prisão em flagrante. E você, até mesmo com o relato dele, você realmente consegue verificar se aquilo que ele está dizendo sobre a violência realmente é verídico. E eu digo a você que são exceções esses casos de violência. Existe, realmente existe. E existe um setor aqui no DIPO específico para apuração desses casos em que nós constatamos a existência de violência policial na audiência. Então, que é o DIPO 5. Os casos que nós constatamos que realmente houve indícios de violência policial, eles são remetidos ao DIPO 5 e lá é feita a apuração. Mas o que nós vemos também, Dora, é que existe vários casos que há uma falsa imputação de violência policial. Porque você vê que o relato não é verídico, que a condição física do preso é adequada, que a violência que ele relata não é compatível com a condição física dele. Então você vê realmente que há muitas declarações que são mendazes, que não são reais, e isso eu posso dizer que acontece com grande frequência, ao contrário do que é divulgado. Não se nega a existência de violência, mas é uma exceção. Voltando um pouquinho na questão da mídia e do furor, né, que eles passam para a sociedade, com a sua experiência, doutora, o que a senhora pode dizer que acontece de fato aqui e o que acontece de fato que é divulgado? Eu vejo, Dora, que existe um exagero, não por parte de todos os veículos da imprensa, mas de um determinado setor. Um exagero com relação ao que acontece nas audiências de custódia. Uma visão distorcida
do que realmente acontece. O que a gente vê é ser divulgado na mídia, que a audiência de custódia foi criada para soltura de presos, soltura a qualquer custo, e não é essa a realidade. Então vejo que existe posso dizer, uma ignorância com relação ao que de fato se passa nas audiências de custódia. Existe, evidentemente, casos em que são concedidos liberdade provisória. Existe também casos em que são relaxados os flagrantes. Mas são casos que são analisados com segurança. E quando o promotor verifica que aquilo não foi adequado, existe a possibilidade da interposição de recurso. E isso tem sido feito. Eu tenho dados, por exemplo, no ano passado, foram ajuizados pelos promotores da custódia ao todo 572 recursos ao Tribunal de Justiça visando a modificação das decisões para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Esse ano nós já estamos no número de 300 recursos já interpostos por todos os colegas aqui da custódia. Então, eu acho que a dinâmica é muito verdadeira, é muito adequada. E o que se divulga na mídia, esse exagero, eu entendo por determinados setores, outros têm outro tipo de abordagem, é por falta de conhecimento do que realmente se passa aqui. Porque há a interposição de recursos por parte do MP, Sim. Ou seja, se houve um exagero, se houve uma falha, né? O MP correu atrás e foi para solucionar, né? Exatamente. E como é que o TJ vê essa posição do MP? O ano passado, Dora, nós tivemos a concessão de várias liminares. É evidente que, como são várias câmaras no Tribunal de Justiça, cada uma tem um posicionamento diferenciado. Muitas vezes se consegue uma liminar, outras vezes não. Mas no ano passado nós tivemos inúmeras liminares. Este ano eu diria que algumas câmaras modificaram o entendimento. Algumas câmaras têm entendido que não cabe o ajuizamento de mandado de segurança para conceder efeito suspensivo a um recurso em sentido estrito e nem chegam a conhecer o mandado de segurança. Então eu digo que este ano nós percebemos que houve uma modificação no entendimento do Tribunal de Justiça em algumas câmaras. Nós verificamos que a decisão judicial foi em desacordo com o nosso posicionamento, nós ajuizamos o recurso. E existe um grupo muito atuante na custódia, aliás, todos os anos, porque muitas pessoas já foram para outros lugares, né? Mas todos os anos realmente existiram promotores muito atuantes aqui. E continua esse mesmo perfil. Mas houve sim uma modificação no entendimento do Tribunal de Justiça por parte, inclusive, com relação inclusive à admissão do mandado de segurança. Mas continuamos com o mesmo ritmo de recursos. Qual o papel do Ministério Público frente às audiências de custódia? Eu entendo que o papel do Ministério Público é importantíssimo, porque é ali que realmente o promotor tem contato com o que nós chamamos de realidade cidadã. Eu acho que é um trabalho rico, porque você não está no seu gabinete tendo contato apenas com aquele processo, com aquele boletim de ocorrência que retrata parcialmente a realidade. É um trabalho rico. Entendo que ter vindo para a custódia, para mim, foi realmente uma experiência que só acrescentou à minha carreira. Acho que todo promotor de justiça deveria passar pela audiência de custódia, porque é enriquecedor e você vê uma realidade que nós sabemos que existe, mas é diferente você conviver diariamente com aquela realidade. E aquela realidade ser um norte para você tomar suas decisões. Isso eu acho enriquecedor, acho importantíssimo o trabalho, é um trabalho para
não só para analisar a regularidade de um flagrante, ou se é caso de converter ou não o flagrante em preventiva, mas é também um trabalho para se garantir também todos os direitos. Eu acho que o promotor tem um trabalho também de garantia de direitos, principalmente quando a gente fala em eventual violência policial. É enriquecedor, acho que se cresce muito como profissional tendo esse contato. Para mim foi realmente uma experiência, vem sendo uma experiência muito importante. Bom, a senhora estava falando de frente a frente com o preso, né? Sim. Só para a gente relembrar um pouquinho, como é que funciona, como que o preso chega até a audiência de custódia? E depois queria que a senhora falasse um pouco sobre se já aconteceu algum caso eventual de alguma violência dentro de uma audiência de custódia e como foi resolvido. Certo. Como eu disse, é a realidade latente que aparece para a gente. E os presos chegam na condição em que eles praticaram o crime. Então chegam com roupas rasgadas, chegam ainda sob efeito de drogas, alguns com crise de abstinência, alguns chegam machucados, exatamente na condição em que o crime foi praticado. Então isso é a realidade viva realmente. Isso também te traz um instrumental para análise de todo aquele material que você tem disponível. Existe, já nós tivemos situações não de violência em audiência, mas situações que nós precisamos de reforço policial, no caso dentro da sala de custódia, pelo fato do preso ter se exaltado. Nós recebemos muitos presos que vieram de outros países, existem imigrantes ilegais, né? E nós já tivemos casos até de uma resistência, de ter uma demonstração de clamor pela liberdade. Então nós já vivenciamos algumas situações delicadas nesse sentido, de ser necessário a escolta no local. Sem dúvida nenhuma, a questão de estar frente a frente com um preso, ela faz toda a diferença no papel do promotor na hora da decisão. Faz. Embora a gente ouça, né, de muitas pessoas que são contrárias às audiências de custódia, isso não faz diferença ter contato, é a mesma coisa, era melhor quando era apenas o auto de prisão em flagrante. As pessoas que falam, que têm esse discurso, desconhecem completamente o que é a realidade da audiência de custódia. Então, faz toda a diferença. Aquilo é um instrumental de análise, você ter contato com o preso, você poder fazer perguntas, você verificar o que é falado em audiência, faz toda a diferença. O promotor que tem esse contato, ele tem um material maior para tomar uma decisão. E uma decisão, da hora que eu digo, não é só tomar uma decisão. Porque tomar decisão, qualquer pessoa pode tomar uma decisão, mas tomar uma decisão acertada. Aqui a gente, realmente, tendo esse contato, você tem maior probabilidade de acertamento fático. E eu acho que é isso que tem que nortear o nosso trabalho. Maior probabilidade de ser justo. Não é só a maior probabilidade, porque dar uma decisão, tomar um posicionamento, fazer uma manifestação, qualquer promotor faz. Agora, tentar realmente promover a justiça, ter uma probabilidade maior de acertar, eu acredito que com esse contato você tem. Uhum. Agora, com o que a senhora acha que pode mudar ou melhorar daqui para frente? Com essa experiência, o que dá para ser feito? Vamos mudar, tem um projeto, vamos acrescentar esse item neste projeto. Em termos aqui de operacionais, até que já houve mudança, né? Como a senhora relatou no início da entrevista, no começo não tinha nenhuma privacidade, o promotor ficava no corredor, foi bem, ou seja, era bem informal mesmo, né? Hoje já há uma privacidade, então, na questão operacional. E na questão das leis penais, o que a senhora acha que pode mudar, avançar, para acrescentar
nas audiências de custódia? Com relação a essa parte operacional, no meu artigo eu faço algumas sugestões que eu entendo que seriam importantes se fossem implantadas. Por exemplo, uma das sugestões que eu coloco, nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, eu entendo que a vítima deve ser intimada acerca da decisão da audiência de custódia, para que ela saiba, né, se, por exemplo, o roubador, no caso, foi preso ou se ele foi colocado em liberdade, ou se eventualmente foi relaxado flagrante. Eu acho que é necessário, Dora, isso é uma falha existente hoje, e eu faço essa crítica de forma construtiva. Eu entendo que não é necessária nenhuma logística enorme para se intimar a vítima, para que ela saiba o que aconteceu naquela audiência. Então, uma vítima de roubo, por exemplo, uma vítima de uma extorsão, enfim, intimá-la após a realização da audiência por qualquer meio. Pode ser por telefone, por um meio eletrônico, porque há o endereço da vítima no boletim de ocorrência. Nós temos esse acesso. Fazer essa intimação cientificando. Olha, hoje ocorreu a audiência de custódia relativa ao caso em que a senhora, em que o senhor foi vítima, e foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, o que significa que ele está preso. Ou foi concedida a liberdade, o que significa que ele está solto e hoje já vai sair livre aqui do fórum. Então eu acho que é uma questão de acolher a vítima, porque na audiência de custódia a gente tem realmente o centro das atenções é o preso. Então eu sinto que há necessidade de ser feito esse acolhimento do papel da vítima também. Eu vejo que não existe nenhum empecilho para que seja feita essa intimação da vítima. Acho que é uma consideração a vítima, no caso, e não vejo nenhum tipo de maior problema para se intimar a vítima acerca do desfecho da audiência. Então eu sugiro no meu artigo isso, um maior acolhimento da vítima. Não há necessidade de nenhuma logística enorme para isso. É algo simples, é só ter vontade de implantar. Eu sinto essa ausência dessa consideração também pela vítima. Então acho que essa intimação da vítima seria muito importante. Outra coisa que eu sugiro, como nós temos um volume enorme de autuados estrangeiros, nós já tivemos chineses presos que não falavam inglês. Quer dizer, além dos brasileiros, ainda tem os estrangeiros que... Exatamente. Em grande número. Em grande número. Tem aumentado muito com o decorrer. Eu digo que em 2015, alguns... 2016 já começou um volume muito grande. Esses estrangeiros que vêm, muitos não compreendem o idioma. E eu entendo que até o nosso Código de Processo Penal exige que é imprescindível um tradutor juramentado para acompanhar aquele ato. Porque a audiência tem que ser feita no nosso vernáculo, né? Sim, na língua portuguesa. tradutor. E nós não temos tradutores. Então eu acho que além do contato com o consulado, que isso já é feito com o consulado respectivo, eu entendo que é imprescindível, a partir do momento que se faz um contato com o consulado a respeito da prisão daquele nacional, que seja designado um tradutor juramentado para o ato, o que não existe. Como é que funciona quando é um japonês, por exemplo? Olha, Ele consegue falar algumas palavras? se ele consegue falar em inglês, a maioria consegue, aí é possível fazer a audiência. Mas ainda assim é inadequado, porque a audiência tem que ser feita no nosso vernáculo, né? Não em inglês. Então é imprescindível, isso é imprescindível, porque cada vez mais a cifra de estrangeiros tem aumentado. Isso é uma deficiência e que realmente teria que ter alguma providência nesse sentido, para adequação às nossas leis processuais. Outro ponto também que eu coloco como uma sugestão no artigo é que nós temos, todo preso antes de ingressar na sala de audiência, ele tem contato com o defensor público em uma entrevista reservada. O que nós verificamos hoje? Essas entrevistas reservadas, elas são feitas
no corredor. E no corredor nós temos um trânsito enorme de pessoas. E muitas vezes, dentro da sala de audiências, nós conseguimos ouvir o que está se passando ali no corredor. Então, na verdade, de entrevista reservada, nós não temos nada. Então, eu entendo que seria adequado que o defensor público tivesse um espaço reservado para essa entrevista prévia com o preso. Porque eu acho que hoje ela é feita de forma muito precária. Na porta da sala de audiência, ali com um trânsito enorme de pessoas, porque aqui nós temos um trânsito enorme o dia inteiro, as audiências começam às 10h30 da manhã e se estendem até o último flagrante. É um trânsito enorme de advogados, de pessoas. Então eu acho extremamente precária essa entrevista. Eu acho que teria que ser um espaço reservado. Isso também é fácil de se providenciar. Então todas essas sugestões que eu coloco, eu entendo que não precisam de uma logística enorme para serem implantadas. E são questões que realmente, se fossem implantadas, eu entendo que nós avançaríamos em diversas questões, em diversos aspectos, inclusive. Tá certo. Bom, a senhora gostaria de acrescentar mais algum item? Acho que nós abordamos a integralidade do artigo. A ideia realmente de escrever esse artigo foi para colocar realmente a experiência nossa nesses 2 anos aqui em audiência. Nós estamos sempre aprendendo, cada dia aqui na audiência de custódia realmente é um aprendizado. Como eu disse anteriormente, é enriquecedor e as pessoas precisam conhecer as audiências de custódia antes de divulgarem muitas vezes informações distorcidas, que não é a nossa realidade. Então, eu acho que existe ainda muito para se trilhar. Claro, há muitos aspectos ainda que precisam ser melhorados, mas acho que já foi um grande avanço. Primeiro, a implantação e o que nós temos hoje. Algumas arestas, né, podem ser ainda realmente aparadas, mas acho que nós avançamos bastante, principalmente com relação ao papel do promotor de justiça. O que se pode dizer é que a audiência de custódia funciona. Eu entendo que sim, e é importantíssima. A experiência nos outros países, pela pesquisa que eu fiz, ela sempre foi muito bem sucedida. E a audiência de custódia realmente, na prática, para quem vivencia, ela funciona de fato. A senhora falou no terceiro item, uma das sugestões para melhorar o andamento aqui da audiência de custódia, uma sala reservada para o defensor, né? Defensor público. Como é que é o relacionamento do Ministério Público ao lado da Defensoria, dos magistrados, de todo o funcionamento do DIPO aqui na audiência? Eu acho que o grande ponto diferencial aqui na audiência de custódia é que nós temos um excelente relacionamento. Eu vejo que aqui nós conseguimos saber separar o profissional do pessoal. Então nós temos um relacionamento profissional de muito respeito, porque nós entendemos, eu particularmente entendo que não é porque um defensor está ali pedindo diametralmente oposto que eu peço que ele é o meu inimigo ou que ele é alguém que tem que ser combatido. Muito pelo contrário. Eu acho que ele está ali para fazer o trabalho dele, é necessário, imprescindível o trabalho dele. E os defensores daqui realmente fazem um trabalho muito diferenciado e nós temos que separar, né? Nós temos que separar as figuras. Com relação aos juízes também o relacionamento é muito respeitoso, mesmo quando nós não concordamos eventualmente com as decisões, nós temos um instrumental que é exatamente o recurso e nós usamos desse instrumental. E nós construímos um relacionamento bom, de muito respeito, porque o convívio é muito intenso, né, Dora? As audiências iniciam muito cedo, nós temos o convívio aí durante todo o dia, muitas vezes tem audiências que nós ficamos até 18h30, 19 horas, há um convívio muito intenso. Mas nós construímos um relacionamento de respeito, cada um sabendo da função e do papel constitucional do outro. Eu acho que isso é importante. A partir do momento que se mistura
né, se misturam as coisas, eu acredito que quem sai prejudicada é realmente a sociedade. Então, a partir do momento que você sabe separar, sabe do seu papel, sabe respeitar o papel do outro, compreende o papel do outro e compreende o entendimento do outro e a formação do outro, eu entendo que as coisas fluem muito mais de uma forma muito mais natural e com respeito, porque senão realmente fica insustentável um relacionamento profissional na base do desrespeito e na base da incompreensão. Tá certo, doutora. Para finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do papel da PMP na divulgação dos trabalhos do promotor de justiça, do procurador de justiça, nos trabalhos dos associados, né? Essa preocupação que a PMP tem em repercutir, né, em divulgar esses trabalhos que são resultados do dia a dia, resultado de todo um trabalho que os senhores têm, né, e a senhora tem na promotoria, hoje na audiência de custódia, e a importância até dos colegas saberem o que é que está acontecendo, porque muitas vezes eles não sabem. Sim. Então, eu queria que a senhora destacasse o papel da PMP nesse sentido, de divulgar os trabalhos de um para o outro, para esse conhecimento, porque a gente sabe que são quase 3 mil promotores, né, ativa e aposentados, e todos eles, e esse conhecimento que eles precisam ter dos colegas, do que está sendo feito no Estado. Eu entendo que o papel da PMP é fundamental e eu vejo que a associação tem desenvolvido um trabalho impecável com relação à divulgação dos trabalhos dos associados, com relação exatamente a essa comunicação entre os colegas. Como são inúmeros promotores, muitos em cidades distantes, eu acredito que precisa existir esse núcleo que realmente consegue agregar todos os trabalhos, entrevistas e divulgações. Eu vejo isso de forma muito construtiva e acho que o papel da PMP é fundamental nessa divulgação, exatamente do que se passa nos locais, nas promotorias, eventuais sugestões para aprimoramento dos trabalhos. Eu vejo isso como uma interligação, é a forma de se interligar a classe, porque senão nós ficamos trabalhando de forma isolada, cada um no seu campo de atuação, e eu acho que desta forma há uma repercussão estadual daquilo que se faz, e a partir do momento que nós vemos determinadas experiências de colegas que foram bem-sucedidas, nós podemos trazer isso também para o nosso trabalho. Então, além disso, eu acho que enriquece o trabalho de cada promotor. Isso agrega ao trabalho de cada promotor. E é só a partir dessa divulgação que a associação tem feito. Eu vejo que as publicações da associação são todas nesse sentido e vejo de forma muito positiva. E realmente tem sido feito com muito critério todo esse trabalho de divulgação pela PMP. Então, acho que é fundamental, porque promotores isolados nas suas comarcas, eu acho que isso enfraquece o Ministério Público como instituição. Então, a partir do momento que nós temos um órgão que é agregador e que divulga ao mesmo tempo esses trabalhos, eu acho que isso vem em benefício de todos os colegas e do Ministério Público como instituição em última análise. Então, acho realmente fundamental nós termos a associação, e a associação também está disposta a fazer esse tipo de trabalho, que realmente nós vemos de todos vocês, de todos aqueles que hoje estão na PMP, nós vemos uma disposição muito grande na luta mesmo pelos interesses dos associados. Nós vemos toda essa movimentação que a associação tem feito em Brasília, nós vemos toda a movimentação do pessoal que hoje compõe a associação nesse sentido de construção do Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público está sempre em construção, né? Então eu vejo de uma forma extremamente positiva hoje o que vem sendo feito pela PMP em todos estes aspectos,
no interesse dos associados, na divulgação dos trabalhos dos associados. Isso só tem a agregar ao Ministério Público como instituição e a cada colega pessoalmente. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada, Dora, pela oportunidade.